meu amigo ouvinte, hoje eu tenho um convidado super especial, tá? Você está procurando emprego? Daqui a pouco nós vamos falar com o consultor empresarial Maurício Seriacota. Acertei seu sobrenome, Maurício? Perfeito, Figueiredo. Não é muito comum não, mas é muito gostoso quando alguém acerta o nosso sobrenome, principalmente aqui para os nossos ouvintes da Iguatemi. Boa noite, né? É uma gente aqui, vamos bater um papinho. É bom demais isso. Vamos ter uma aula e dicas aqui hoje, super especial contigo aqui, Maurício. Seja bem-vindo, tá bom? Muitíssimo obrigado. E olha, ouvinte, preste muita atenção que a partir de amanhã você já pode começar a colocar em prática todas essas dicas. Bacana. Acompanhe esse programa conosco, imperdível. Eu estou com um convidado super especial aqui na Iguatemi AM hoje, na Rede Iguatemi, o consultor empresarial Maurício Seriacota. Nós temos aí vários temas para falar. Quero agradecer a Cláudia Santana mais uma vez, proporcionando para a gente a chegada dele. Eu tenho vários assuntos para falar sobre emprego, desemprego, mas eu quero que você acompanhe porque dicas são sempre importantes. Eu tenho aqui um tema aqui, ó, muito interessante que eu recebi. Foi através de você, né, Cláudia? Foi através de você, ó. Está procurando emprego? Dicas para não dar fora na hora da entrevista. Porque, Maurício, muitas vezes a pessoa vai procurar emprego e não sabe como chegar, não sabe como se portar. Dizem que até a roupa influencia. Você chegar num lugar para procurar a vaga, se tiver mal vestido, pode se comprometer. Porque tem gente que chega para pedir um emprego no banco, chega lá de bonezinho, e aí, mano, o jeito de falar, mas isso tudo é você que vai falar, porque você tem um inimigo dentro de você. Dependendo do que você falar, você vai jogar sua vaga fora. Na hora de procurar um emprego, o que é fundamental, Maurício, é a primeira participação. Vou dividindo contigo, vamos pedindo músicas. Vamos bater uma bola legal. Bater uma bola legal nesse programa de hoje. Figueiredo, o que a gente tem que lembrar é que quando você vai para uma entrevista de emprego, você é o entrevistado. Só que toda vez que você faz uma pesquisa de qual é a empresa para a qual você vai se candidatar, você já começa a ter algumas informações, inclusive essa, qual é a vestimenta adequada. Porque se eu for para um local que é totalmente despojado, como por exemplo uma agência de publicidade, de terno e gravata, eu não vou estar também condizente com o ambiente. Por outro lado, se eu for totalmente à vontade para um ambiente mais executivo, eu também vou jogar contra, ou melhor, vou jogar a favor do meu concorrente, que também quer aquela vaga. Então é importante o candidato pesquisar antecipadamente para onde é que ele está indo, quais são as características do interlocutor, essa pessoa que vai entrevistá-lo é uma pessoa de recursos humanos, é o gestor da área, enfim, preparar-se para essa oportunidade que ele tem é fundamental. Então a entrevista ela começa muito antes do candidato chegar na empresa para poder bater aquele papo gostoso ou às vezes tenso, dependendo de quem é o candidato ou o entrevistador. Como você pode saber que você é o candidato ideal para aquela determinada vaga? Bom, primeiro, tecnicamente, estar apto a isso, né? Quando você detecta uma oportunidade de emprego, você tem que ver todos os quesitos que estão sendo colocados ali, ver se você tem essa condição, procurar enaltecer os seus pontos positivos para você se diferenciar dos outros candidatos e aí fazer uma apresentação muito adequada, né? E a gente tem uma palestra de vendas para não vendedores, e esse é um grande momento de venda, né, do profissional, porque ele vai vender o seu trabalho, vai vender a sua imagem, então ele tem que se preparar adequadamente. Então, prestou atenção em todos os quesitos, atendeu a esses quesitos, ele vai com muito mais segurança para essa conversa, né? Porque nada pior do que aquilo você chegar num lugar e não saber do que se trata, do que vai se falar e ficar completamente perdido. Preparou-se antecipadamente, você vai ter um desempenho muito, muito melhor. Você vai ficar conosco aqui, eu vou pedir mais duas músicas no Iguatemi Boa Noite. Daqui a pouco nós vamos continuar falando desse tema. Você que está desempregado, é a grande chance receber essas dicas aqui com o Maurício Seriacota. Eu tô quase acertando seu nome. Você tá boa? Tá indo bem? Tá bom. Falei bem? Tá Falei excelente. Bem. Então, beleza. Continuando o nosso bate-papo para quem está em casa, quem está no Brasil todo nos ouvindo, nesta noite aí, no nosso Iguatemi Boa Noite. Maurício, nós falamos de roupa, falamos da qualidade técnica, mas existe também o tremor, o medo. Tem candidato que quando chega no dia, olha para a chefe assim, ou então para quem está larguindo, se é a palavra certa, eu chego assim, olha, eu quero trabalhar. O cara começa a se encolher, começa a ficar menor, parece que a vaga já engoliu ele já chega derrotado.
existe isso também, né? Existe, porque além dele ter medo, né, de se arriscar, e isso a gente deveria já perder esse medo desde a época de escola. Nós acabamos tendo alguns tremores diante do professor quando fazíamos chamada oral, que hoje nem tem mais isso, né? Chamada oral, ditado. Que bom isso, né, Figueiredo? Isso é do meu tempo. Do meu também, poxa, do meu também. Então, Cacá, do tempo seu, Cacá. Nós éramos melhor preparados, inclusive, do que a geração atual, porque nós tínhamos já desde da época de adolescentes, nós passávamos por processos que eram verdadeiros testes, né? Então a gente acabava se desenvolvendo muito mais do que a geração atual. Bom, já que estamos falando do momento atual, então vamos dar dica para essas pessoas. Procure exercitar antecipadamente essa troca de informação com um provável gestor. Converse com um amigo que é líder, né? Procure na sua família alguém que exerça o cargo de chefe ou o cargo de liderança, para que você possa bater um papo com ele e falar, poxa, o que eu devo fazer? Encontrar essas saídas no seu meio de convivência. Porque quando você estiver diante daquela pessoa que até então é seu estranho, né? Você já vai ter pelo menos uma boa referência de como enfrentar a fera. Né? Você vai ter a chance de poder colocar em prática aquilo que você fez com um amigo, com um vizinho, com algum familiar. Então, pratique isso com as pessoas conhecidas. Mas o mais importante, Figueiredo, comentar aqui para os nossos queridos ouvintes da Iguatemi, é que ele deve não só se preparar tecnicamente, mas ele deve muito ficar atento aos noticiários, ficar ouvindo a Rádio Iguatemi, ler boas revistas, ler bons livros, né? Porque isso vai dar a ele informações e condições também dele ter um vocabulário mais adequado, uma vez que nós estamos passando por um déficit gigantesco na nossa educação, né? Então, se ele puder desenvolver através da leitura, né? Tanto a parte oral, a parte gramatical, conjugação verbal adequada, ele vai ter muito mais facilidade para conversar com as pessoas. Então, leitura é fundamental. Muito bem, estou de volta aqui, conversando com o Maurício Seriakov, que é consultor empresarial. Nós estamos falando de trabalho. Agora nós vamos sair um pouquinho dessas vagas. Aliás, meu amigo ouvinte, na semana anterior, eu vi na televisão uma empresa que cuida de concursos. E prestando concurso, se eu não me engano, Timbaú, interior de São Paulo, um concurso para ajudante geral da prefeitura lá em Timbaú. Gente, foi uma coisa deplorável, lamentável, a prova prática para ajudante geral. As mulheres tinham que carregar sacos de cimento, coisa triste, nenhuma conseguiu, mulheres passaram mal. Se nós homens já não conseguimos aqueles sacos de 30, 50 quilos, elas tinham que carregar aquilo por 50, 100 metros. Que falta de sensibilidade, como se aquilo resolvesse. É muito, muito triste uma empresa, ninguém quis se manifestar, nem a prefeitura, porque sabem que estão errados, né? Mas foi muito triste o que fizeram, a falta de respeito com as mulheres, com os candidatos. Mesmo assim, elas foram determinadas, estavam lá para fazer a prova e são dignas de passar nesse concurso. Ou melhor, dignas de saberem que não merecem trabalhar, elas são melhores do que essas vagas que estão lá. Porque foi muita sacanagem. Você chegou a ver, Maurício, na televisão? Vi sim. Eu fiquei muito mal com isso. Nossa, fiquei chocado, né? Terrível. Não se faz. Esse tipo de processo é altamente prejudicial, não só a parte física da pessoa, mas como moral. Submeter as pessoas Primeiro que você carregar um saco de cimento já é uma imbecilidade muito grande, porque você pode, às vezes, até quem faz uso desse trabalho, ter um carrinho de mão, alguma coisa adequada. Não acredito que numa obra mesmo você vá andar por 60, não existe mais isso. metros, 100 metros. O trabalhador hoje tem possibilidade, tem respeito, é respeitar. Aí numa prova fazerem isso, principalmente com as meninas, maldade. Com certeza esse concurso será anulado. Foi muito infeliz de quem teve a ideia de botar uma prova prática, isso aí. Então, se eu quero ser salva-vidas, se eu não vou pro bombeiro, se eu trabalhar em Recife, eu tenho que matar um tubarão lá em Boa Viagem para provar que eu sou um bom salva-vidas, porque lá só tem tubarão.
Então é uma coisa muito... Mas Figueiredo, isso me fez lembrar que nós estávamos falando ainda há pouco para os nossos ouvintes de como eles devem se preparar para uma entrevista, de como também se posicionar na hora que estiver entrando na empresa. Mas também do outro lado, e aí nós vamos puxar a orelha de muitas áreas de recursos humanos que fazem recrutamento e seleção inadequados. Então, algumas empresas, elas pedem uma qualificação tão alta para o candidato, mas a pessoa que entrevista, o responsável pela seleção, é muito mais despreparado do que o próprio candidato. Nós vemos isso em várias empresas. A pessoa não sabe nem direito qual é a função daquele candidato, o que é que ele vai desenvolver, acaba aplicando testes totalmente inadequados. Então, imagine que você vai contratar alguém para uma área de contabilidade que precisa ter uma boa habilidade matemática e o teste é totalmente voltado para uma área jurídica. É uma coisa absurda. E olha, eu não estou falando isso de apenas criticar alguns departamentos de recursos humanos, muito pelo contrário, é experiência na pele mesmo. Nós já vivenciamos muito isso, de profissionais despreparados na hora de contratar bons candidatos e vagas excelentes dentro de grandes corporações. Muito bem colocado. Eu vou para mais duas músicas, porque na sequência nós vamos falar para quem já está trabalhando, porque às vezes você está ao lado do inimigo e não sabe. Ou às vezes você é o próprio inimigo, seu próprio inimigo. Às vezes é o próprio inimigo e se finge de amigo. Exatamente. Então vou tocar mais duas músicas aqui no Iguatemi. Nosso boa noite, Iguatemi. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior do inimigo. Às vezes você pode ser seu próprio inimigo. Às vezes você trabalha com o inimigo ao lado, mas o ambiente de trabalho é fundamental para você garantir o sucesso. Chegar no trabalho, conquistou uma vaga, está trabalhando. O primeiro passo é ter bons amigos, é ser bom profissional, é fazer média, ou tem que ser puxa-saco mesmo, porque tem uns puxa-sacos que são terríveis. Então, olha, Maurício, o primeiro passo, Figueiredo, ele vem ainda antes de toda essa lista que você passou. O primeiro passo é ele ser autêntico, porque a gente percebe também que tem muitos candidatos na hora da entrevista, são sorridentes, lhe dá bom dia, boa tarde, né? Tem uma conversa gostosa, extrovertida, e ao passo que quando começam a trabalhar, no dia seguinte, você já não encontra mais aquela pessoa solícita, aquela pessoa despojada. Aí você dá um bom dia para aquela pessoa, a pessoa não responde, né? Tá cheio, mas na memória tá dizendo assim, bom dia só se for para você, porque para mim o dia tá péssimo. Quem falou que é bom dia? E se o cara começar a trabalhar numa segunda-feira, muito pior, viu, Figueiredo? Aí é mais difícil ainda. Ele prefere começar a trabalhar na sexta, porque já tem um final de semana, já vem um final de semana. E se puder ainda ser na quinta com feriado na sexta, ele vai ficar mais feliz ainda. Mas então ele acaba já mudando o comportamento. Então o primeiro passo é ser autêntico. Se você tem dificuldade de relacionamento, vá tratar isso muito antes de começar a trabalhar na empresa, né? Aí você começa a perceber que essas pessoas, junto com aqueles veteranos, aquelas pessoas que acabam fazendo-se de dono da empresa, mas não da maneira positiva, né, cuidando bem da empresa, mas querendo mandar em todo mundo, é que acaba criando um ambiente favorável para criar-se os péssimos profissionais, ou então essas pessoas que contaminam, né, o ambiente negativamente. Então, nessa hora, é super importante que os principais líderes enxerguem os focos dessa proliferação de péssimos profissionais, né? Então, cabe a cada um de nós, quando estarmos nas nossas empresas, fazermos com que o ambiente seja muito positivo. Agora, se você tem realmente dificuldade com uma determinada pessoa, seja ela seu par de trabalho, seu gestor ou o seu liderado, vá lá, bata um papo franco com a pessoa, pergunte para ela, poxa, peraí, há algo que eu possa fazer para melhorar a nossa relação de trabalho? Afinal de contas, a gente convive aqui tantas horas, tanto tempo, existe alguma maneira tem algo que eu estou fazendo que lhe incomoda? Você não gosta que eu lhe dê bom dia assim que a gente chega, você prefere que eu dê bom dia 15 minutos depois?
conhecer, né, o parceiro de trabalho, não importa a hierarquia, viu, Figueiredo? É super importante destacar isso, como você mencionava em alguns blocos anteriores, que a pessoa tem medo de se manifestar, né? Exatamente. Mas por que ter medo? Se você é autêntico, está sendo sincero, honesto, coerente, né? A gente às vezes tem medo da injustiça, né? Porque existe muito isso, não só no meio corporativo, como na sociedade. Mas se você puder sempre ser verdadeiro, procurar as pessoas e tentar esclarecer por que é que está havendo esse ranço ou essa perseguição que está transformando o ambiente de trabalho num ambiente desconfortável. Eu volto, tem mais um bloco ainda e daqui a pouco nós vamos falar, no último bloco do nosso bate-papo aqui, da Síndrome do Fantástico. O que será a Síndrome do Fantástico? Chega domingo, toca a musiquinha, é fantástico. Aí começa aquela dancinha lá, já tá 40 anos que tem essa música já, né? 40 anos que as pessoas sofrem. É isso que eu ia te perguntar. Então daqui a pouco você vai esmiuçar que antecede a noite de esperança, vira a noite de pesadelos, você não dorme, é um sufoco. Explica isso pra gente, porque isso existe no dia a dia. E pelo que você me falou no bloco anterior, se o Fantástico tem 40 anos, essa música nos acompanha há 40 anos. A mim não, né? Honestamente, a mim não atormenta, mas há muitas pessoas atormentam. Desespero. Por quê? Porque toda vez que algo lhe faz lembrar que você, há algumas horas, vai começar uma rotina totalmente estressante, desgastante e com pessoas que você não convive bem, é óbvio que você começa a ter essa sensação de pânico, né, de medo, de desconforto, de desprazer. Então, o que a pessoa precisa fazer para diminuir essa tensão? Primeiro, imaginar que não é o Fantástico o causador dos problemas, né? Então, pelo amor de Deus. Se aquilo te incomoda, aliás, tudo na vida que lhe incomoda e você puder evitar, melhor. Então, se você até gosta do programa, você deixa para ligar na televisão um pouco depois que ele começa, desliga um pouco antes ou muda o canal, enfim. As pessoas precisam exercitar o direito de trocar de canal, não só do meio, né, de informação, mas qualquer coisa. Se você não gosta de comer arroz e feijão, não se obriga a comer arroz e feijão, né? Faça coisas alternativas. E as pessoas acabam tendo no domingo à noite esse mal-estar todo, exatamente porque vai começar não só uma segunda-feira, mas 5 dias, 4 dias, né? Porque na sexta-feira tudo muda de novo, né? Num toque de mágica tudo fica perfeito. Mas ela vai passar de segunda a quinta-feira sofrendo, né, o mesmo pânico, porque à noite de segunda-feira ele também vai ficar estressado, porque vai chegar terça e depois quarta. Então, precisa ter uma consciência de que nós somos donos do nosso destino. Se não te agrada aquele ambiente de trabalho, não fique reclamando e colocando no outro a culpa e a tua insatisfação profissional. Então, o que a gente fala, né? Habilite-se a ter uma empregabilidade. O que é empregabilidade? É a tua condição de se colocar no mercado, de ser desejado e ter oportunidades em outros lugares. Então, desenvolva-se bem profissionalmente onde você está, elabore seu currículo e deixe ele sempre bem arrumadinho e coloque no mercado para você ter oportunidades em outros lugares, né? Tem muita gente, Figueiredo, que espera ser demitido para começar a pensar em atualizar o currículo e colocar no mercado. Terrível isso. Então a gente dá a dica aqui. Se você fizer pelo menos uma vez por ano a sua atualização de currículo, coloca no mercado, vá para algumas entrevistas, você vai avaliar como você está para o mercado e como o mercado está para você, né? Se o mercado estiver pedindo um curso, sei lá, de mandarim, então, ao invés de você fazer um curso de informática, ou uma pós, ou um MBA, vá fazer um mandarim primeiro, porque você vai ter uma recolocação. Bom, por que nós estamos dizendo isso? A partir do momento que você enxerga oportunidades em outros lugares,
a sua atenção no domingo à noite pode diminuir. Porque você pode encontrar, já que você não está num lugar que te agrada, você pode, fazendo essas entrevistas periódicas, encontrar um lugar que amenize essa carga de tensão, né? E você passa a ter prazer em sair para trabalhar na segunda-feira, né? As pessoas com que você vai encontrar, a própria atividade, porque muitas vezes as pessoas não fazem o que gostam. Pelo contrário, a maioria faz aquilo pela remuneração. Não tem prazer como você na rádio, como eu nas consultorias, nas palestras. Então não importa se eu vou... Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz palestra à noite e no dia seguinte eu já estava cedo fazendo consultoria, né? Faço palestras às vezes nos finais de semana. Então, quando você consegue transformar prazer naquilo que você faz e com quem você faz, não existe mais nenhum tipo de síndrome, não existe pânico, você vai se tornar uma pessoa profissional e socialmente muito mais feliz. Maurício, olha, agora eu estou de consultor, que eu estou com os Maprete, aqui estou com Cacá e Eliane, agora eu vou fazer uma consulta com você, é um convite na verdade. Gostaria muito que você participasse do nosso programa de TV também e voltar mais vezes no programa matutino de rádio também, não só o da noite. Você dá uma aula pra gente. Figueiredo, é um prazer, porque não só a gente tem isso como atividade profissional, mas como missão, como ser humano. Bacana. Ajudar as pessoas é algo que transforma realmente uma melhora na nossa vida, no nosso país e no nosso mundo. Então, eu fico muito lisonjeado de poder participar e dar dicas aqui na rádio. Claro, na rádio vai ser muito legal, não tem a menor dúvida. Gostei muito de conversar contigo, tá? Eu também adorei muito. Deixa um contato aí, deixa um contato pra galera. Vamos lá, pessoal, olha, se você quiser dicas e testes de como se desenvolver profissionalmente, entra no nosso site profissional m2r2.com.br. Lá nós temos várias dicas, temos testes que você vai avaliar. Bacana. Se você está bem no seu trabalho, ou se você, inclusive gestão do tempo, né? Se você está aproveitando bem o seu tempo. Que legal. Então tem uma série de dicas, a gente lá tem artigos que a gente escreve, tem um artigo... Eu li um seu aqui, tem um aqui bacana, o fim da CLT aqui. Esse que eu ia sugerir, fim da CLT, precisam-se de pessoas de caráter. E aí a gente fala de caráter profissional, lê esse artigo e não importa se você é gestor, se você é funcionário, se você é empresário, serve para todo mundo. É usar a espada ou o escudo, dependendo de como lhe convém. Então, Figueiredo, estou à disposição de todos os nossos ouvintes. Repita o site. M de motivação, número 2, R de resultado, número 2.com.br. Grande abraço, até a próxima. Te espero aqui no nosso programa Show do Figueiredo. Um grande abraço, Figueiredo, um grande abraço a todos os ouvintes da Iguatemi e até breve.